Muito bem, nós vamos iniciar a análise do nosso código-fonte pela camada de serviço, e para isso então nós vamos abrir o nosso Visual Web Developer, ok? Que é onde é desenvolvido o serviço com WCF. E dentro da camada de serviço nós vamos iniciar a análise do código-fonte pela elaboração da nossa camada de persistência com a Hibernate. Muito bem, lembrando que a gente vai precisar de alguns arquivos, né? A gente vai iniciar olhando as referências, então a gente vai precisar da biblioteca anti-LR, IESI Collections, LinFU também, além de duas bibliotecas do Hibernate especificamente, né? E essas bibliotecas podem ser conseguidas no site do projeto Hibernate, ok? Então, aqui nesse site, digitando Hibernate, você vai procurar na seção de downloads, ou por aqui, né? Downloads, Download Now. E aí você vai baixar os binários, e aí vai ter a opção para... Aqui está, né, os binários. E aí você vai ter aqueles arquivos, aquelas referências que eu citei que estão no projeto, ok? Que são essas referências aqui. Muito bem, feito isso, você vai adicionar as referências ao projeto. Próximo passo é fazer a configuração da Hibernate no projeto. Então a configuração da Hibernate é realizada por meio da criação de algumas estruturas, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, na verdade aqui eu quero que você, caso vá fazer aí na sua aplicação, você copie e cole no seu arquivo webconfig, mas eu tenho uma definição de seção, né, de configuração, abra a seção do Hibernate, abra a estrutura Session Factory, e aqui então começo a configuração, né? Primeira propriedade, Connection Provider. Aqui eu tenho uma configuração específica do SQL Server, que está comentada no momento porque eu estou utilizando o MySQL. Inicio a configuração do MySQL, definindo o dialeto driver, a string de conexão. E logo aqui, então, encerra-se a configuração do Hibernate. Esse bloco, então, praticamente é o que define a configuração no arquivo, né? A configuração do nosso arquivo webconfig, ok? Muito bem. Uma vez então que eu configurei, a gente parte para a implementação da nossa classe Helper. Essa nossa classe Helper vai ser a classe que será responsável pela criação da nossa Factory, da nossa Session Factory. E essa Session Factory a gente cria ela apenas uma vez na aplicação, porque é um processo que é pesado, então o contas a receber no momento que ele é instanciado, ele cria apenas uma vez essa Session Factory. E a gente então cria a configuração, chama o método configure, adiciona o assembly, que é o assembly do projeto, e constrói a nossa Session Factory. A partir desse momento então a gente tem construiu a Session Factory. Veja que é uma classe bastante simples. A gente construiu a Session Factory, a gente tem a possibilidade de abrir as conexões com o nosso banco de dados, ok? Muito bem. A principal, vamos dizer assim, a infraestrutura para que eu utilize o Hibernate está bem encaminhada se eu já cheguei nesse ponto aqui, né? Na sequência, então, uma vez que eu tenho essa infraestrutura, eu vou iniciar um mapeamento das minhas classes, ou melhor, das minhas tabelas para as minhas classes, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar algumas tabelas do banco de dados, e aquelas tabelas que a gente vai utilizar, a gente fez um mapeamento. Então, vou começar analisando uma tabela mais simples, por exemplo, documento origem, que tem apenas 3 colunas, né? ID, empresa e descrição. E se nós observarmos, então, eu vou ter exatamente... para o mapeamento daquela tabela, observe, eu vou ter os 3 campos, e aqui eu vou ter então os mesmos 3 campos, né? Ok? Então aqui eu vou ter o campo ID, eu vou ter o campo ID empresa e o campo descrição. Aqui está, né? ID empresa e descrição. Muito bem. Então, uma vez então que eu criei o meu DTO,
A partir desse DTO, então, eu tenho lá no meu banco de dados a minha tabela, eu tenho no meu cliente o meu DTO. Agora eu vou implementar ou criar o meu arquivo de mapeamento do NHibernate. Esse arquivo de mapeamento é o que vai fazer a minha configuração do NHibernate enxergar ou mapear a minha tabela. Ok? Enxergar essa minha tabela no banco de dados. Muito bem. Aqui também, essa estrutura aqui, a gente não deve ficar digitando, né? Sempre que possível copiar e colar e substituir os campos. Então aqui eu vou pedir para você, ou sugiro que você faça a mesma coisa, copiar e colar e mudar os campos, né? Principais campos, o assembly, o namespace, a classe, e aqui eu tenho então a amarração classe tabela no banco de dados. Então meu documento origem DTO vai ser mapeado para minha tabela documento origem. Ok, aqui está, né? Documento origem. Então essa classe é mapeada para essa tabela documento origem por meio deste arquivo aqui. E aqui então tem a definição da chave primária, o elemento ID, e mais duas propriedades, que são as propriedades que eu tenho no meu DTO. Além desse mapeamento aqui, a gente tem o mapeamento também de outras classes, por exemplo, status parcela receber, né? Então aqui eu tenho a classe e eu tenho a respectiva tabela no banco de dados. Status parcela receber. Essa tabela então no banco de dados eu tenho ela com 5 campos, né? ID, ID empresa, situação, descrição e procedimento. E eu vou ter os mesmos 5 campos no meu DTO, melhor dizendo. ID, ID empresa, descrição, procedimento e situação. Que eu tenho então os mesmos 5 campos, né? Só que a ordem está trocada, né? Aqui lá a situação está por último, né? Então aqui eu tenho o mapeamento da minha tabela para esse DTO. Paralelamente a isso, eu crio o mesmo arquivo de mapeamento do Hibernate, o HBM-XML. E aqui então, eu vou usar a mesma estrutura e vou adicionar o que faltar e substituir ou renomear ou alterar aquilo que for diferente, né? Então veja o seguinte, eu tenho o assembly, namespace, os elementos principais, né? A classe e a tabela para qual essa classe é mapeada, ok? Observe, né? Então, meu DTO é mapeado para esta tabela aqui no banco de dados, ok? E além disso, então, eu tenho minha chave primária e as propriedades. O campo name refere-se à propriedade no meu DTO e o campo column refere-se ao nome da coluna no meu nome da coluna na minha base de dados, ok? Muito bem. Então essa aqui eu mostrei aqui alguns dos mapeamentos mais simples que a gente tem. A gente tem também alguns mapeamentos mais complexos. Vejamos esse lançamento a receber. Por exemplo, esse lançamento a receber, né? Se nós observarmos na base de dados, nós temos aqui o lançamento a receber e ele tem chaves estrangeiras. Então, vamos ver aqui. Lançamento a receber, uma tabela com 9 campos e 3 chaves estrangeiras, né? Então eu tenho aqui meu DTO, lançamento a receber, que vai ter todos os campos que são representados ou que existem na tabela. E aqui para os elementos que são chave estrangeira na minha tabela, eu mapeei eles por meio de relacionamentos, ok? Relacionamentos que são reconhecidos pelo Hibernate, né? Pelo NHibernate. Então, os 3 elementos aqui eu fiz mapeamentos complexos, e se nós observarmos
no nosso arquivo de mapeamento do NHibernate, então eu vou ter o assembly namespace igual à classe e a respectiva tabela, a chave primária, e além disso eu vou ter os 3 mapeamentos, conforme eu tinha falado anteriormente, que são mapeados por referência, né? Muitos para um, que são respectivamente natureza financeira, documento origem e cliente DTO. Observe que todos estes 3 mapeamentos aqui são classes aqui no meu projeto e possuem o seu arquivo de mapeamento do NHibernate. Então eu informo para cada elemento many to one, eu vou informar a classe ao qual ele se refere, o nome da propriedade, ok? E a coluna que ela identifica que ela é a chave estrangeira na tabela, tá certo? No banco de dados. Isso para os 3 elementos. Os demais elementos eu mapeio, faço um mapeamento idêntico ao que eu tinha feito nessas classes que tinham um mapeamento mais simples, ok? Então, adiciona o elemento propriedade, aí nome da propriedade no meu DTO e o nome do campo na minha tabela, ok? Além dos elementos que são mapeados no meu DTO, tá certo? Ali no meu DTO, eu tenho alguns elementos. Eu tenho uma propriedade que ela não é mapeada no meu DTO, que na verdade são a lista de parcelas a receber. Então essa propriedade eu não fiz o mapeamento porque eu entendi que não seria necessário. No entanto, nós poderíamos também ter criado esse mapeamento aqui. Se em determinado momento a gente perceber que é necessário, esse mapeamento ele é imprescindível, a gente então modifica e faz os ajustes aqui no nosso arquivo de mapeamento, no nosso arquivo HBM do NHibernate. Muito bem, então essa propriedade aqui, quando, por exemplo, eu mandar o NHibernate persistir o meu bin de lançamento a receber DTO, essa propriedade aqui não será persistida, ou ela não será alvo de nenhuma operação do NHibernate, tá certo? Para o NHibernate, então, essa propriedade não existe. Muito bem, além dessas considerações, a gente tem que lembrar que todos os arquivos HBM, todos os arquivos XML, eles devem ter sua build action setada para recurso embutido, tá? Essa opção aqui. Muito bem. Então vamos lá, retomando. A gente adicionou as referências no projeto, fez o mapeamento, ou melhor, a configuração no arquivo webconfig, criou nosso arquivo NHibernate Helper, que é o arquivo que vai levantar o nosso framework, né? Que vai startar o nosso NHibernate. Criamos as classes e mapeamos elas no banco de dados. Próxima etapa então é criar nosso objeto, nosso DAO, que vai fazer ou vai tratar essas classes. E para isso então a gente vai criar um DAO genérico. Nós iniciamos um DAO genérico que vai ser um DAO só, que vai operar sobre todas estas classes, todos esses mapeamentos, ok? Para isso então nós vamos instanciar a nossa primeira interface. Instanciar não, porque a gente não instancia interface, a gente vai declarar a nossa primeira interface. E nessa interface a gente vai ter os 4 métodos, 4 operações que são as operações padrão de qualquer DAO do nosso sistema, tá? Quais são essas operações? Salvar, atualizar, excluir, selecionar por ID e selecionar por elemento de pesquisa, por parâmetro de pesquisa, tá? Então, respectivamente, salvar, atualizar, excluir, selecionar por ID e selecionar por elemento de pesquisa. Então essa aqui é a nossa interface. Observe que eu estou usando um tipo T, que para dizer que é um tipo genérico, ou seja, de acordo com o que for instanciado em tempo de execução, né? Vai ser definido o tipo que será tratado. E a partir então dessa interface eu crio a minha classe concreta, que é esta aqui, NHibernate DAO, que implementa a interface IDAO e DAO, né?
Então a gente vai ter uma iSession, né? Ou seja, o meu DAO já vai esperar uma sessão aberta. E para isso, então, ele vai ter um construtor que recebe essa sessão. E o primeiro método que implementa da nossa interface é o método save. Operação bastante simples, abro um try catch, seto o resultado -1, dizendo que está errado, ainda não deu certo. Session.save, que session que é essa session que a gente tem aqui, que veio no parâmetro de entrada do construtor. Session.save, se deu tudo ok, resultado 0, retorna o resultado. Mesmo para atualização, recebo um objeto, seto um resultado falso, chamo session.update, resultado 0, se deu tudo ok, retorna o resultado. Operação de exclusão também, muito simples, tudo tipo genérico, resultado falso, chamo session.delete, resultado 0, retorna o resultado. Seleção por elemento de pesquisa, parâmetro de pesquisa, abre o try catch, aqui é um pouco mais elaborado nessa estrutura. Crio uma lista que será a minha lista de resultado, que nesse momento aqui em que eu estou implementando eu ainda não sei o tipo. A partir do parâmetro de entrada eu crio então um exemplo, né? E faço algumas configurações, ok? Na sequência então eu vou criar um elemento de consulta, adicionando o meu exemplo, que foi criado aqui em cima, chamando por sua vez o método list, tá certo? E aí adiciona o resultado e retorna o resultado. Por fim, select por ID. Select por ID vai retornar um tipo que vai ser definido em tempo de execução. O tipo está aqui, né? Ou melhor, chamo o session.get, retorno o objeto que encontrou para esse ID, que vem por meio de um int, e retorno o resultado, ok? Então, essa é a estrutura principal da nossa camada de persistência, ou essa aqui é a nossa camada de persistência, a camada de persistência do nosso projeto, do nosso serviço, e em cima dela a gente vai construir todas as operações que são executadas com o banco de dados, todos os acessos que são executados com o banco de dados. Lembrando que a gente trabalha então com adição de referências, configuração de webconfig, criação do NA Hibernate Helper, criação dos arquivos de mapeamento, as classes e os arquivos XML de mapeamento e a criação da nossa interface, do nosso DAO genérico, ok? Em relação à camada de persistência era isso. Na sequência a gente já trata então da implementação do nosso servidor.